Alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo e irmão Alexandre Passos. Hoje vamos falar das testemunhas de Jeová. Sim! Vamos falar hoje sobre transfusão de sangue. Por que a testemunha de Jeová não aceita transfusão de sangue? Isso tudo após a nossa vinheta, que é agora. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Uma decisão baseada em convicções religiosas, sim. O dogma é mais importante que a vida humana nesse caso. E os dilemas são éticos, legais. Envolve justiça, juízes, STF, médicos, pacientes, pais, para tudo para preservar ou não a vida. A insistência em recusar um tratamento potencialmente salvador levanta outro questionamento. Recusar por causa de dogma religioso, um tratamento médico essencial, isso não configuraria, por exemplo, uma forma de omissão de socorro? E se fosse uma criança? Imagina a situação. Olha, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer o direito de pacientes de grupos religiosos, como Testemunhas de Jeová, recusarem transfusões de sangue durante tratamentos de saúde. Esses fiéis seguem o preceito de não receber sangue de outras pessoas. Eles pedem que esse direito seja garantido em respeito à liberdade religiosa. Os ministros do STF também votaram para que esses grupos tenham garantido o direito a tratamentos alternativos que já estejam disponíveis no SUS. Mas, para recusar uma transfusão, o paciente deve ser maior de idade e a escolha não pode ser feita por outra pessoa. Isso vale também para filhos menores de idade de pais que sigam a religião. Nesses casos, pela proposta apresentada até o momento, os pais só poderão optar pelo tratamento alternativo para os filhos se o tratamento for eficaz conforme avaliação médica. Quais são os argumentos das testemunhas de Jeová contra a transfusão de sangue? Esse é um questionamento. As testemunhas de Jeová têm o seu livro principal, que é uma Bíblia que é alterada, que tem alterações. Então ela tem interpretação dessa Bíblia dele, de passagens bíblicas que eles consideram mandamentos divinos. Então eles utilizam argumentos dogmáticos baseados na Bíblia. Mas são versículos isolados. Vou te dar um exemplo. Eles têm um exemplo de Gênesis 9, versículo 4. Após o dilúvio, Deus disse a Noé: somente a carne com sua alma, seu sangue não deveis comer. Eles interpretam essa proibição como extensiva a toda a humanidade descendente de Noé, e não como um caso à parte, e como uma ordem para não se ingerir sangue de forma alguma. Tem também outro texto que eles utilizam, e acreditam nisso, em Levítico 17, versículo 10, que está escrito assim: quanto a qualquer homem da casa de Israel, ou algum residente forasteiro, que mora no seu meio, o que comer qualquer tipo de sangue, certamente porém a minha face contra a alma que comer o sangue, e a dissiparei dentre o seu povo. Essa lei dada à nação de Israel é vista como um reflexo da santidade do sangue, o sagrado do sangue para Deus. E eles vão no Novo Testamento também, o Concílio Apostólico de Jerusalém, Atos capítulo 5, versículo 28 e 29, nele que decretou para os cristãos e gentios aqueles que se abstivessem de coisas sacrificadas a ídolos, e de sangue, e de coisas estranguladas, ou carne sufocada, e também da fornicação. Nesses entendimentos, esses versículos isolados, as testemunhas de Jeová entendem que essa ordem, a ordem apostólica, ela é vinculativa para todos os cristãos, para todo mundo que segue a Bíblia. Para eles, o sangue representa a vida. Para as testemunhas de Jeová, o sangue representa a alma ou a vida que pertence a Deus. Isso baseado em Levítico capítulo 17, versículo 11 e versículo 14. Transfundir o sangue, para eles, portanto, seria um desrespeito à santidade da vida e à soberania de Deus, como doador da vida. Não é? Em suma, o argumento central deles é que a Bíblia, em diversas vezes, diversas passagens, ordena a abstenção de sangue. E essa ordem deve ser obedecida integralmente, não importa como, não importa, inclusive no contexto médico, e acaba se tornando um ato de obediência a Deus e respeito à santidade da vida. É o que eles creem, é a crença deles. Porém, nos nossos estudos, nós e aqueles que são os teólogos, questionamos as teses das testemunhas de Jeová. E eu vou dar para vocês diversos motivos que nós teólogos argumentamos e questionamos a interpretação das testemunhas de Jeová sobre as passagens. Eis
algumas delas. Quando você lê um versículo, só dá um versículo, temos que ter um contexto histórico, cultural. Então, existem vários contextos. Muitos argumentam que, por exemplo, primeiro, proibir o comer sangue no Antigo Testamento estava ligado a práticas de rituais aos outros deuses. E a questão dos alimentos puros e impuros dentro da lei mosaica, que não é consideradamente aplicável aos dias de hoje. Nós vivemos uma nova aliança. Em Atos 15, por exemplo, há uma proibição, sim, e é vista em seu contexto para evitar ofensas aos judeus cristãos. Outra coisa, né? Nosso terceiro é a questão de diferença entre ingestão e transfusão. O argumento central da Bíblia constantemente se refere à ingestão de sangue como alimento, beber sangue. Transfundir o sangue não tem nada a ver com isso. Beber, consumir o sangue como nutriente. Então, comer uma galinha molho pardo, né? A intenção e o propósito são total e radicalmente diferentes. E tem mais um detalhe. O mandamento maior é o quê? A preservação da vida. Os teólogos frequentemente apontam para o mandamento que Jesus deu de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso está ali em Mateus 22, versículo 37 a 39. E em situações de risco de morte, recusar um tratamento para salvar, que pode salvar a vida, pode ser visto como uma violação desse texto, desse mandamento de amar ao próximo. Então, é muito mais importante que a vida do que dogmas religiosos. A vida é um dom de Deus e deve ser preservada. Então, essa interpretação realmente é louca. Mais uma interpretação é aquela interpretação alegórica e simbólica, né, gente? Nós temos que entender que o sangue na Bíblia Sagrada sugere em muitas passagens e tem um significado simbólico de expiação de pecados, de sacrifícios, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sacrifício de Jesus é um exemplo de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, interpretar essas proibições de forma literal e aplicá-las a um procedimento médico moderno ignora essa dimensão simbólica, gente. Obviamente não existia. Né? E outra coisa, não existe na Bíblia uma proibição direta à transfusão de sangue, irmãos. A Bíblia foi escrita, a gente tem que pensar num contexto onde a transfusão de sangue não existia, não era uma prática médica conhecida. Portanto, não há nenhuma proibição direta ou específica contra a transfusão de sangue. Então, aplicar versículos sobre ingestão de sangue a um procedimento médico moderno, existe, então, uma interpretação muito louca, né, gente? E temos aqui um artigo das próprias Testemunhas de Jeová, em que uma pessoa perguntou: será que há alguma objeção bíblica a que se doe o corpo para uso na pesquisa médica, ou que se aceitem órgãos para transplantes de tal fonte? Então, uma pessoa está perguntando se é possível, o que os Testemunhas de Jeová acham, qual a opinião das Testemunhas de Jeová sobre transplante de órgãos. Olha só a resposta em resumo, que eu fiz aqui, o resumo da resposta. Em essência, o artigo expressa fortes reservas sobre o transplante de órgãos e que pode ser associado a conceitos próximos ao canibalismo, levantando questões éticas, médicas e teológicas, sem, entretanto, proibi-lo explicitamente como um mandamento bíblico. A palavra final deve ser deixada à consciência individual de cada cristão, à luz dos princípios bíblicos. Então eles insinuam, sem falar diretamente, insinuam que a prática do transplante de órgãos seria como um canibalismo. O que é canibalismo? Como comer o órgão. Então a pessoa que está necessitando de um transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rins, eles fazem uma comparação e deixam insinuando que seria canibalismo. Mas ao mesmo tempo que eles insinuam, eles não dão a palavra final e nem proíbem que haja transplante. Então uma Testemunha de Jeová pode sofrer o transplante? Pode, mas eles ficam em dúvida. Não pode ter dúvida se é canibalismo ou não. Quando há um transplante de um órgão, um rim, um fígado, ninguém está comendo o rim, ninguém está comendo o fígado. Então o argumento realmente assim, totalmente fora, sem sentido, que eles pensam. Agora imaginem vocês a questão do sangue. Será que quando uma pessoa está recebendo a transfusão de sangue, pode ser comparada a uma pessoa que está consumindo sangue, está bebendo sangue? Um vampiro? Ou uma pessoa que bebe sangue humano? Essa comparação é tola, chega a ser ridícula. Transfusão de sangue ser como se estivesse bebendo sangue ou comendo sangue. A gente sabe que isso é sem sentido e a gente vê muitos Testemunhos de Jeová falecendo, infelizmente, morrendo por causa disso, por causa de uma decisão como essa. A vida é dada por Deus e deve prevalecer e permanecer em situações primordiais na vida de todas as pessoas cristãs ou não.
Esse foi o nosso vídeo falando sobre testemunho de Jeová, sobre transfusão de sangue. Vídeo longo, né? Vídeo complexo, mas eu acredito que seja importante a gente conhecer as religiões. E dia 17 de maio estaremos fazendo um curso, iniciando, né? Com 8 aulas, a primeira aula é gratuita pelo YouTube, pelo Facebook, e você pode assistir essa aula. Você vai assistir essa aula a partir das 16 horas do dia 17 de maio. Está chegando a hora. Semana passada nós falamos sobre a Igreja Católica e essa semana nós estamos falando sobre as testemunhas de Jeová. Fique com a gente, nós vamos ter vídeo toda semana. Segunda, quarta e sexta temos vídeos falando sobre religiões, sobre as testemunhas de Jeová essa semana, e outra semana vamos falar sobre várias outras religiões, tá bom? Fique com a gente e se inscreva no nosso canal. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva, dê um like se você gostou do vídeo e deixe seu comentário. Se você é testemunho de Jeová, deixe seu comentário aqui. O que você achou desse vídeo? Ficou bom? Ficou ruim? Tá fora? Tá certo? Participe com a gente. Um abraço, até o próximo. Tchau, paz.